Diz assim o apóstolo São Mateus, a partir do versículo 23 do capítulo 8. E tendo entrado ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Ajuda-nos, Senhor, pois te pedimos para a tua honra e para a tua glória. Amém. Podemos assentar. Quero ler também São Mateus 28:19, uma escritura muito conhecida de nós, na verdade, e glorificamos a Deus por isso. Amém? Amém. Não é verdade? Então veja, diz assim: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Veja, os discípulos se maravilharam de quando ele se levantou e repreendeu o mar, o vento e tudo, e eles ficaram: quem é esse homem que até o mar, veja, e o vento, a natureza se submete a ele? Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Amém. Veja que hoje nós sabemos que esta doutrina de três deuses, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ela prevalece praticamente em 99% dos que se dizem, vamos dizer assim, cristãos, na verdade, que se dizem cristãos, porque cristão é discípulo de Cristo, né? Amém. Cristão é aquele que segue Cristo, na verdade. Amém. Ou como nós, né, tentamos seguir a Deus, fazer a sua vontade, estarmos nos aperfeiçoando todos os dias, não é verdade? Então eles mal em 325 eles resolveram. Ali eles estavam discutindo entre eles, né, entre os religiosos, né, a elite religiosa. E eu creio ter isso anotado aqui. Veja. Em 325, Anastácio, Tertuliano e Ário discutiam se o Espírito Santo era um servo de Deus ou uma divindade. Porque quando Jesus disse: eu irei e vos prepararei, eu irei para que quando eu for, o Pai envie o Espírito Santo, o Santo Consolador. Veja. Então ali, veja o
o estudo humano, a teologia. Então eles se reuniam, né, entre os imperadores, os monarcas, junto com os líderes religiosos, na verdade. E eles não conseguiam entrar em um acordo se o Espírito Santo, veja, e isso é tudo registro, meu irmão. Isso não é eu que estou dizendo, não é o William Branham que inventou, não. Isso está todo nos registros históricos. Veja. Então, eles ficaram, o que tu acha? Não, mas eu acho que sim, porque não é? Não, talvez não, é porque não sei. Veja, isso em 325, no concílio de Nicéia. Em 360, veja bem, durou quase 30 anos, né? 30 anos, na verdade, essa pendenga, veja, até que em 360 foi definido, veja, que o Espírito Santo era a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Veja, em 380, o imperador Teodécimo, ele, veja, para você ser considerado um cristão, no ano de 380, você teria que ser batizado, veja, e ter a doutrina da Trindade como dogma e religião oficial. Quem não aceitasse isso seria veja, e nós vimos quantos milhões de milhares foram mortos pela Inquisição e tantos, não é verdade? Em 381, veja, tornou-se dogma oficial, a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Três pessoas. Por quê? Porque a mesma desculpa que as pessoas hoje usam, né? Tocante ao rejeitar o nome de Jesus no seu batismo, né? E ter por dogma um batismo anticristo, não é verdade? Porque como eu posso ser cristão se eu nego Cristo no meu batismo? Isso não tem nem o que discutir, isso é incontestável. Eu nunca seria um cristão, nunca serei um cristão enquanto eu não partir deste princípio: arrependimento, batismo e santificação. Sem essa, veja, eu sou um anticristo. Por quê? Porque eu estou contrariando o próprio Cristo. Porque, veja, para eu ter Cristo em mim, Cristo quer dizer ungido, que nem nós acabamos de aprender, na verdade. Nós acabamos de aprender ali com o pastor Joaquim, no programa. E agora aqui vem Jesus e nos dá uma clara evidência, veja, daquilo que todos os apóstolos que foram chamados por Cristo, não pelo homem. Veja, todos os homens que foram chamados para propagar o reino de Deus, eles usam unicamente e exclusivamente este princípio. Veja, que é o fundamento da igreja cristã, que nasceu lá no dia de Pentecostes. Veja, quando São Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou e ali ele tomou, veja, a autoridade que o Senhor Jesus deu para ele, e ele ligou o batismo em nome de Jesus Cristo. Veja, porque ele recebeu essa revelação. Você vê, que nem o apóstolo Paulo diz: o evangelho que eu aprendi não foi segundo o homem, mas por revelação de Jesus Cristo.
Então, quando Jesus Cristo começou a ensinar sobre isso, primeiro aqueles 58 discípulos foram embora, ficaram 12, e um era um demônio. Veja bem. Aqui, veja, nós vimos duas naturezas de Jesus, como nós também veremos no Monte da Transfiguração. Veja só, entrando ele no barco, quer dizer, Jesus entrando no barco, seus discípulos o seguiram, entraram com ele no barco. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Olha o grau do cansaço que Jesus estava. Veja bem. Porque... Não vou... Veja. Porque somente quem está debaixo sobre uma unção, veja, ele sabe o quanto isso, veja, humanamente nos cansa. Jesus, veja, Jesus quando aquela senhora que estava com aquele fluxo de sangue tocou nele, ele sentiu que a virtude saiu dele. Veja. Então aqui nós vimos a parte física, humana de Deus. Quando ele, veja, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele porém estava dormindo. Veja, a parte humana, veja, no princípio era o verbo, de acordo com São João capítulo 1. Veja, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Veja, não sugere em lugar nenhum a segunda pessoa do verbo. Nós. Não. No princípio era o verbo. E o verbo, vamos usar uma linguagem, né? No princípio era a palavra. Amém. A palavra era Deus, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Porque se Deus não diz haja, nada teria acontecido, nada teria se criado, nada tinha vindo à existência. Veja. E a Bíblia diz no versículo 14 de São João capítulo 1, que a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então veja, Deus se fez carne. E aqui nós vimos este Deus, um homem, não uma segunda pessoa. Veja, mas, veja, o segundo ofício de um único Deus. Deus, ele é Pai quando criou os céus e a terra. Filho quando tomou a forma humana. Veja, agora Espírito Santo quando dando dele a virtude dele para a sua igreja. Veja, porque como Jesus disse, por que vocês me criticam? Por que vocês se escandalizam quando eu digo que eu sou filho de Deus? A palavra não diz que vós sois deuses? Você está entendendo? Essa é a grande pedra de tropeço que o mundo religioso sofre. É querer justificar o seu ponto de vista. E nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela não depende de ponto de vista. A Bíblia Sagrada, ela não é de particular interpretação. Se a Bíblia diz que no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, então independente do argumento que eu queira usar, Deus
Essa palavra se fez carne e habitou entre nós, e ela era Deus. E aqui nós vimos Deus no estado físico, veja, cansado. Veja que quando despertam ele, veja, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram. Veja, olha a grandeza do cansaço do nosso Senhor. E muitas vezes nós somos tão inúteis. Veja, não, hoje não vou no culto, está chovendo. Não, hoje não vou porque sei lá. Hoje, porque trabalhei demais, porque não veja. Veja bem. Olha como o nosso Pai, Ele é amoroso. Não é verdade? Não, se eu não for na igreja, Deus vai me castigar jamais. Ele vai te corrigir, porque Deus corrige aqueles que Ele ama. Não tem como fugir dessa regra. É que nem nós acabamos de ouvir também. Para que traz cá, eu vou abençoar a chave da tua casa, não vai entrar mais. Traz aqui, eu vou abençoar a tua carteira de dinheiro, porque não se veja. Balela. Utopia. Porque quanto mais nós chegamos a Deus, veja, melhor nós temos que estar com a sua palavra. Porque veja bem, você lembra de alguma vez o Senhor Jesus chamou um bêbado de hipócrita? Você alguma vez viu na Bíblia Jesus chamar uma prostituta de hipócrita, um ladrão de hipócrita? Um drogado de hipócrita? Não. Jesus sempre usava este verbo para os religiosos e alto escalão. Muito além do PhD, muito além do doutorado de teologia, muito além do, sacerdotes, levitas, separados para o trabalho, mas, porém, se corromperam. Então aqui nós vemos, meu Deus, quem somos nós para que Deus se lembrasse de nós e nos concedesse esta revelação, nos concedesse, olha a simplicidade com que Deus se manifesta. Falar em simplicidade, no próximo culto nós começaremos a ouvir a mensagem, o primeiro selo. Não podemos perder isso de jeito nenhum. Jesus nunca, quando Jesus, humanamente, quando Jesus, ele chegou em um determinado lugar, e os discípulos estavam lá todos em volta de um garoto endemoniado e não podiam livrar o garoto. Jesus disse: até quando vou ter que suportar vocês? Homens de pouca fé. Aqui Jesus usa, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pouca fé? Por que temeis, homens de pouca fé? Hoje, vai o médico, você vai lá, ou você vai fazer um exame lá, o médico, pede alguma coisa lá, a pessoa já vai toda amedrontada, a pessoa já qualquer coisinha aqui, coisinha ali, já estão correndo para o PA, já estão correndo para o médico, nada contra, na verdade. Mas quando nós aplicamos a nossa fé e nós tomamos o que nós lemos na semana passada, na sexta-feira, no versículo 17, que diz, para que se cumprisse
o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém. Acabou. Correto? Amém. A palavra de Deus não era para ser mais do que o suficiente para nós? Amém. Lembra quando nós éramos bebê? Papai, não. Papai, tá bom, vai dar pergunta para tua mãe, ver se ela deixa. Porque ele sabia que ele já tinha dado não, a mamãe não ia contrariá-lo. Não, teu pai já falou que não. Acabou. Nem vai dar porque tu vai levar o cascudo. Nem torna lá. Papai, vai dar falar com a tua mãe. A mamãe, ele já falava em bom, né? Não, teu pai já falou que não. Pronto. Não torna lá. Não. Então era o que nos bastava. A palavra dos nossos pais bastava. Porque nós, veja, nós não podemos alcançar esta magnitude respeitosamente para com Deus, o Criador de todas as coisas? Porque ele diz que o pai, a mãe, aquela que amamenta pode esquecer o seu filho, mas Deus não esquece dos seus. Aleluia. Então nós temos que tomar Deus na sua palavra e tirar Deus da história. Nós estamos acostumados, nada contra, na verdade, irmãos, a nos alimentar de testemunhos alheios. Nossa, a gente vê tempo de adorar. Nossa, cada testemunho magnífico, extraordinário do poder do nosso Pai. Veja. Então, somente muitas vezes não podemos tomar posse. Veja, por quê? Porque é como eu estava comentando hoje com a minha esposa, muitas vezes nós lemos muito, mas oramos pouco. Muitas vezes nós oramos muito, mas lemos pouco. Veja, nós temos que ter um equilíbrio. Mas o profeta nos ensina, se é algo que você nunca vai fazer demais, é orar. Estar em comunhão. Veja, oh meu Deus, assim a gente se lembrasse, na verdade, porque muitas vezes é que nem eu digo, o moleque lá na rua, rapaz, com os amiguinhos dele, olha, ele é, principalmente com os amiguinhos maiores, né? Ele é tão gente boa, porque se ele bobeia, o amiguinho soca a mão no meio da boca dele. Não é verdade? Agora o pai e a mãe não. Assim somos nós também com Deus. Nós somos dispostos para muita coisa, para trabalhar atrás do dinheiro, atrás disso, atrás daquilo, mas quando é para Deus, ai que canseira. Não, eu vou dormir. Não, acordar 3 horas, não, até acordo, mas eu oro na cama mesmo deitadão. Irmãos, bom, né? Porque eu não quero dizer que você tem que, né? A Bíblia nos ensina que você não tem que estar orando só de joelhos. Você pode orar deitado, sentado, né? Encostado, isso é verdade? Desde que você tenha aqueles minutinhos disponíveis para entrar na presença e ter companheirismo com Deus. Não é tão chato quando você está falando com alguém e aquela pessoa está dando atenção para outra coisa? Hein? Irmão, isso é chato por demais. Não é verdade? Você está conversando com a pessoa e a pessoa está olhando para lá e não olha para ti. Isso me deixa, e nem dizia a mamãe, isso me deixa fulo. Isso me deixa fula. Não é verdade? Então veja, assim muitas vezes nós estamos ali orando com Deus, mas o nosso subconsciente está no outro canto. Veja, nós estamos ali dividindo o nosso pensamento entre Deus e as ocupações, veja. É que nem a Bíblia diz, e que adianta o homem acordar cedo e dormir tarde? De que adianta o sentinela vigiar, mas se Deus não guarda, em vão está ali o sentinela. Então não adianta nós irmos lá, aqui, nos alegrar lá, e estamos fora da mensagem. Estamos renegando o nome de Jesus no nosso batismo. Estamos renegando Jesus. Irmão, tenha atenção e bom ânimo. Jesus disse, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Veja, nós temos que ter
Nós temos que ter bom ânimo. Nós temos que ter bom ânimo tocante aqui a confiança em Deus. Irmãos, Deus não pode, por mais que Ele te ame, por mais que Ele me ame, Deus não pode mudar a sua palavra. Ele seria um Deus que nós não podíamos confiar nele. Ele seria semelhante a um Deus de pedra, a um Deus de madeira, a um Deus pintado, será como? Veja, por mais que Deus deseja, veja, irmão, Ele não pode, porque Deus, Ele ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. E o homem, quando ele não vem pela porta de escape, quando o homem não vem da forma que Deus estabeleceu pela sua palavra, irmãos, você pode ter uma vida abençoada, e eu desejo que assim seja, com muita prosperidade, muita felicidade, não é verdade? Mas nós podemos agregar algo além disso, algo eternamente além disso. É Deus na nossa vida. Veja, às vezes, na verdade, é que nem, veja, Jesus, você lembra que quando Israel foi liberto do cativeiro egípcio, você vê que em poucos dias de caminhada, 3, 4 dias, eles chegariam na terra prometida. Mas como naquele caminho havia guerra, veja, o povo de Deus estava, veja, o que o povo de Deus sabia? Era amassar barro e apanhar. Ele já estava conformado com as chibatadas dos egípcios, né? As costas já estavam tão cheias de vergões, calejados, que eles facilmente voltariam ou se entregariam ao cativeiro de outras nações, aquelas nações que estavam em guerra. Então Deus, em sua infinita sabedoria, Ele vou mandar com o povo por aqui, eu vou, levando o povo, veja bem, quantas vezes, irmãos, quantos testemunhos nós podemos dar do que Deus fez em nossas vidas através da fé? Cura, bênçãos. Às vezes nós viemos representando um ente querido alcança a graça, veja. Porque a graça é favor que nós não merecemos a cura. Por quê? Porque nós somos pecadores convictos. A Bíblia diz que o homem é mau desde a sua meninice. Veja, o coração do homem é mau desde a sua meninice. Então isso é graça. Isso é graça, irmãos. Amém. Favor não merecido. Veja. Então, quando Jesus, veja, e Deus mostrou todas aquelas evidências, na verdade, antes deles saírem do cativeiro, eles tiveram uma preliminar dos poderes e da glória do Deus Altíssimo, o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus. Com a vara de Moisés se transformando em cobra, veio os magos de Faraó, veja, com seus encantamentos, e procederam da mesma sorte. Jogaram ali as suas varas e elas transformaram-se em cobras. Veja. Mas o que aconteceu? A vara de Moisés foi e comeu aquelas 2 cobras. Veja.
uma víbora peçonhensíssima, de muita letalidade em Peçonha. Então o que aconteceu? O lugar mais improvável do homem pegar uma cobra pela cauda, correto? Que ela tem toda todo aquele espaço de versatilidade para poder picar o homem. Então veja, todo mundo, uau! Mas, como? Veja bem, irmãos. Assim, irmãos, essa Bíblia hoje, veja que coisa maravilhosa que Deus nos deu. Essa Bíblia hoje, irmão, ela tem o mesmo objetivo. Ela vai abrir os olhos de alguns, mas outros vão ter os seus olhos fechados. Não que Deus fechou o olho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, uma condição, crer em Jesus Cristo. Agora, crer é em uma totalidade, não é verdade? Quando você tem um médico de confiança, né? Quando você tem um advogado de confiança, não é verdade? Quando você tem, veja bem, veja. Então, esta palavra de Deus, esse livro santo, veja, vai abrir os olhos de alguns, mas porém, veja, vai fechar os olhos de muitos outros. Por quê? Porque nem todos, irmãos, veja, eles conseguem, veja, ter esta força, esse amor próprio de amar, veja, mais a palavra de Deus do que o dogma da sua igreja. Ela não tem esta, veja, ela ignora essa força que Deus lhe dá para abandonar pai, mãe, filhos, por amor de Deus, veja. Porque quando eu faço isso, eu tenho a possibilidade, veja, de trazer os meus entes queridos, veja. Agora, se eu me jogo no mesmo rio que eles, ambos morreremos afogados. Vocês estão entendendo? Então veja, Jesus disse, irmãos, se tu não deixar pai, mãe, filho, esposa, marido, tu não és digno de mim. Veja. Por quê? Porque Jesus sabe, veja bem, é que nem o profeta nos ensina. Certa senhora, ela veio e pediu oração pelo seu filho. O profeta olhou para ela e disse: por que tu não ora pelo teu filho? Quem mais, veja, quem mais tem amor, quem mais tem, veja, para orar por uma do que o seu pai e a sua mãe? Ô irmão, é um homem cheio de virtude e sabedoria do alto, porque veja, se fosse outro, traria glória para ele. Não, bem que tu fez aqui, eu vou orar. Não, por que a senhora não ora? Por que tu não vai e ora pelo teu filho? Por que você prefere confiar em médicos, isso, aquilo, outro, em macumba, em passe, em coisa, veja, e não pode crer em Deus? Por quê? Veja, porque você está com o teu amor dividido. Muitas vezes veja, é que nem quando Deus escreveu, veja, no Salmo 78, se não me engano, veja, quando Deus atravessou o povo lá, Ele mandou que construísse aquela coluna. Ele disse: quando vossos filhos perguntarem para vocês, papai, mamãe, por que aquela empilhada de pedras lá? Oh, meu filho, aqui o Senhor agiu com mão poderosa. Oh Deus, aleluia, aleluia, glórias ao teu santo nome, Senhor. Bendito sejas, meu Deus e meu Salvador. Ajuda-nos, Senhor. Ó Pai Celeste, ajuda-nos, Senhor, a termos, a olhar para os testemunhos,
olhar para a palavra de Deus, olhar para a palavra de Cristo, oh irmão, isso vai nos evitar muitos sofrimentos, cirurgias e tantas outras coisas. Quando nós chamamos Deus à cena, não viver de um Deus histórico, de um Deus como se fosse um Monteiro Lobato, veja, tirar esse Deus da história e trazê-lo para o nosso seio, trazê-lo para a nossa casa, como o povo de Israel fazia com o Cordeiro Pascual. Veja, eles traziam aquele cordeiro para dentro da sua casa, ele ficava 14 dias, havia uma afinidade, havia um sentimento naquele animal, veja. E Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos que convidar o Mestre para estar conosco, para viver conosco. Senhor, eu sei que o Senhor vai ouvir tanta bobagem que eu vou falar quando o Senhor estiver dentro da minha casa. O Senhor vai ver tanta asneira, Senhor, mas Pai, misericórdia, ajuda-nos. Que a Tua presença venha nos iluminar e nos trazer a Tua atmosfera, Pai, nos ajuda. Oh irmãos, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Jesus disse, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Oh irmão, veja, agora aqui nós vimos a natureza, veja, nesse versículo nós podemos ver ali Jesus homem e Jesus Deus. Veja, quando ele se levanta e manda, veja, que aquilo, ele levanta, repreende o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Veja, agora ali era Jesus usando a sua parte divina. Veja, como no túmulo de Lázaro, como um homem ele chorou, mas como Deus ele diz, Lázaro sai para fora. O que Deus diz? Eu abro a ferida. Amém. E eu fecho a ferida. Amém. Eu tenho poder para dar a vida e tenho poder para tomar a vida. Oh irmãos, não, em nome de Jesus, jogue isso fora. Amaldiçoe esta maldita doutrina da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho. Jogue isso porta fora de tua casa e chame Deus para dentro da tua casa. Amém. Veja. Jogue isso é uma maldição, oh irmão, isso vai te levar para a perdição eterna. Isso vai te colocar veja, numa terceira guerra mundial. Isso vai te tirar do arrebatamento. Veja, a doutrina da Trindade foi constituída por um homem que veja, nós temos que ter coragem de ter isso de frente. Não é vergonha você reconhecer que está errado à luz da palavra. Não, irmão, eu não sou exemplo para ninguém. Agora a palavra de Deus sim. Amém. Não é verdade? Porque quando eu me lembro, irmãos, quando eu era bebê, eu fui para uma igreja evangélica. Minha esposa não gosta que eu cite, mas não é verdade? Então, irmãos, eu não podia. Quando eles souberam que eu tinha, agora eu sou crente. Como assim crente tu, Castelo? E os teus galos de briga? Não. Eu vou comer tudo. Eu vou dar para o papai, para nós comer. O papai gosta, eu gosto, a mamãe gosta, todo mundo gosta, nós vamos comer. Veja aí. Castelo, e os teus passarinhos? Não, melhor, eu vou cuidar bem deles. Veja. Porque tudo, irmão. Mas é crente porque tem passarinho. Irmão, desde quando a Bíblia te proíbe isso? A Bíblia proíbe você maltratar. Não é verdade? Eu tenho galo inglês ali, o sangue fervendo, que não dá para botar um perto do outro, que eles querem se arrebentar tudo. Mas por causa disso eu vou exterminar a criação de Deus? Será que eu não posso convivê-los com eles, separar e admirar, veja, a beleza deles e o sabor da carne deles? Ou alface também não tem vida?
Quando você corta um pé de alface e você nunca viu ela sangrar, é só você observar. Ela sangra branco, você ceifou a vida. Então nós deixamos de ser demagogos. Nós devemos de ser, vítimas da nossa própria ignorância. Muitas vezes nós somos vítimas, nós somos cativos da nossa ignorância. Satanás só bate palma e lambe os beiços. Sabia disso? Porque a única pessoa que fica feliz quando nós vivemos essa dupla personalidade cristã é o diabo. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Não importa se são milhões e milhares. Não. Que aquele mundo todo, mas Deus disse: Noé, constrói a arca que eu vou fechar tu e a tua família, porque vocês creem na minha palavra. Noé era um homem que temia Deus. Talvez não fosse tão imperfeito como eu sou, mas perfeito foi somente Jesus. E hoje, muitas vezes as pessoas querem atribuir uma santidade ao irmão Brana, que isso só pode ser atribuído a Cristo. Irmão, deixe de ser cativo da tua ignorância. E respeite isso. Respeite a memória, o legado do profeta. Que ele foi um homem sujeito às paixões, e perfeito é só o Senhor Jesus, mais ninguém. Pare de ficar olhando os defeitos dos outros e querer justificar a tua mediocridade. Você é medíocre quando você faz isso. Fica olhando o seu, também é crente, pelo amor de Deus, irmãos. Isso é mediocridade. Então aqui nós vimos Deus, o Senhor Jesus, manifestando as suas duas naturezas. Cansado como homem. Porque ele foi nascido de uma mulher. Mas não através da via sexual. Porque ele tinha que ser nosso parente redentor, então ele teria que vir da mesma forma em que veio Adão pelo poder da palavra. Deus fez Adão e soprou nas narinas, assim foi o nosso Senhor. Ele teve que vir em carne para sentir as mesmas paixões. Como Deus iria condenar alguém ao inferno se ele nunca provou? Ele bebia vinho, mas ele não era alcoólatra. Ele andava no meio dos irmãos, mas ele não trapaça. Hoje eu fico envergonhado. Pastores tão luxuosos. Meu Deus. E o povo, o apóstolo Paulo diz: sendo pobre, enriquecia muitos. Eu pobre, mas enriquecia muitos, Ele ensinava: não, irmão, traga teu dízimo, traga a tua oferta, ora, vamos orar, consagre tua vida e Deus vai te abençoar, porque Jesus disse: isso não é promessa minha. Traga o teu dízimo à casa do Senhor e as portas do céu se abrirão sobre. Meu Deus, irmãos. Agora, nós temos que absolver isso, não com temor, não, mas com amor. Não, rapaz, eu vou pagar meu dízimo, aí vai dar 4, 5 mil, tu tá maluco? Pois então. Você está entendendo? E esses quando fazem com ele. Não, irmãos. Aqui nós vimos, o verbo que se fez carne. Como Jesus ia mandar alguém para o inferno se ele não sentiu as paixões que nós sentimos, os desejos que nós sentimos? Não, ele disse: quem de vós me convenceu do pecado? Quem de vós me convenceu do pecado?
Perfeito é o Senhor Jesus. Isso não sirva para que nós venhamos viver uma vida desleixada. Erra. Deus vai te mostrar que você errou. Vai dar, peça perdão e clame a Deus. Talvez, dependendo da gravidade da coisa, Deus pode até te dar um puxãozinho de orelha, mas isso é porque Ele ama. Deus, Ele não corrige se Ele não ama. Deus, veja, um amigo, irmão, mas é que o fulano lá, por que ele não fica, por que não dá um câncer, não mata o irmão? Por que não passa o carro por cima, não mata? Irmão, se Deus está tratando com aquela pessoa, é porque Deus ama. E Ele quer que aquela pessoa, busque a sua face, se conserte com Ele, porque Deus tem poder para dar a vida e tomar a vida. Deus tem poder, Ele abre a ferida e Ele... então quer dizer, o cara fuma 2 carteiras de cigarro e dizer que a culpa é de Deus? Não. Não seja medíocre. Veja, nós temos que ser, veja bem, racionais. Nós temos que ser racionais. Então o cara vai lá tomar 1 litro de cachaça todo dia, daqui a pouco dá uma cirrose, uma coisa, é porque Deus está corrigindo? Não, é porque Ele... Você está entendendo? Veja, não. Vamos prestar um culto racional. Veja bem. Eu não vejo em lugar nenhum da Bíblia Sagrada, e graças a Deus eu sou leitor da Palavra de Deus, que Deus proíbe o homem de beber o vinho. Agora, Deus proíbe o homem ser viciado, ser dado. Veja, tomar aquilo já como desculpa para... Então, não é verdade? Porque Jesus transformou 2 talhas de água no melhor vinho que até então aquele mestre de sala nunca tinha provado. Veja, mas vem cá, eu quero... Tu agiu diferente. Nos outros casamentos a gente vai, eles primeiro distribuem o bom vinho, depois que a turma já está meio alegrinha, aí eles dão um vinho inferior. E tu não. Tu guardou o melhor vinho para o fim. O primeiro milagre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, veja, mas eu não estou dizendo que você deve beber. Nunca. Agora, nós não podemos usar de legalismo. Veja, isso eu seria um legalista. Porque se escandalizar, o irmão deu um peido, vai para o inferno. Não. Perdoem a palavra. Não é verdade? Então nós temos que prestar um culto racional a Deus. Então aqui nós vemos quando Jesus, veja, Deus, homem, cansado. Agora, a plenitude, aquilo que dava vida, que movimentava Jesus Cristo, a plenitude de Deus habitava em Jesus Cristo. Amém. Para, vento, calma, mar, e acabou. E foi, e parou. Isso. Então, irmãos, não tenha medo de expulsar porta fora da tua casa essa maldita doutrina da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque ela faz você negar o nome de Jesus no teu batismo. Ela faz você negar a vida de Cristo em tua vida. Veja, muitos virão e me dirão naquele dia: mas Senhor, eu expulsei demônios. O que esse cara está falando aí?
Lá na minha igreja tem dons, lá na minha igreja tem profecia, lá na minha igreja tem língua, veja. E Jesus diz, muitos virão e me dirão naquele dia, Senhor, veja, tiveram a intimidade, tiveram tão próximos, veja, tiveram tão próximos, mas aquele espírito que entrou em Judas Iscariotes não permitiu que ele fosse até o Pentecostes. Veja, irmãos, agora nós podemos ter o Pentecostes ou maquiar, criar um Pentecoste falso como nota de R$3 e usando um batismo que não foi usado no dia de Pentecostes. Por quê? Porque veja, Pai é Senhor. Nós vimos aqui Jesus manifestando a sua autoridade na sua criação. Ele é Pai, Ele é Criador. Calma, quieto, pronto. Acabou. Veja, Ele é Filho, cansado. Oh, cansado, dormindo no mar, um mar tão caudaloso, tão agitado, melhor dizendo. Veja, o mar estava caudaloso, tranquilo, daqui a pouco tchou, e batia lá em cima que o barco quase sumia. O profeta chega a dizer que eram ondas de quase de 6 metros. Veja bem. Veja. Em nome do Pai, Senhor. Em nome do Filho, Jesus. Espírito Santo, Cristo. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós podemos ver as duas naturezas de Deus. E no dia de Pentecostes, Ele dando da sua virtude, agora veja bem, para a sua igreja. Porque para eu ser filho de Deus, eu tenho que ter o Espírito dele. Eu tenho que ser ungido, com a mesma vida de Cristo. Cristo quer dizer ungido. E você nunca vai receber isso. Deus é testemunha. E que eu não desça daqui. Se há possibilidade de você receber o Espírito Santo, não estou falando de dons. Se há possibilidade de você receber o Espírito Santo sem antes se arrepender e ser batizado em nome de Jesus Cristo, então que eu não desça desse púlpito, porque nós não temos em tempo de brincadeira. Ou nós nos arrependemos e buscamos a Deus, ou, que nem disse Deus, o mal jaz ali à porta. E eu clamo que Deus faça isso agora, se eu estiver criando uma falsa doutrina. Não há, eu repito, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, isso é assim diz o Senhor, não há uma forma de você receber o Espírito Santo se não for através do primeiro arrependimento e segundo ser batizado em nome de Jesus e depois viver uma vida santa. Veja, lembra que eu falei que quando Israel atravessou o Mar Vermelho, que ele andou, chegou lá, viram a terra, eles titubearam somente. Josué e Caleb disseram, não, vamos que Deus é conosco. Não, mas nós somos um gafanhoto perto daqueles homens, rapaz. Eles não precisam nem acertar a espada de nós, só com o vento ele derruba. Nós somos gafanhotos perto daqueles homens, eles são, meu Deus, eles são fortemente armados. Nós temos aqui algumas espadas, mas credo, homem. Não, nós vamos, Deus deu. Não, e pegaram pedras para apedrejar Josué e Caleb. Deus disse, Moisés, recolhe tudo e volta. Agora, quem não quer mais que vocês vai sou eu. Não, Moisés, fala com Deus, nós vamos. Não, agora vocês decretaram a sentença. Vocês rejeitaram o nome de Cristo no batismo. Vocês não podem entrar, vocês não podem passar para a terra prometida. Vocês não podem passar para a terra prometida porque vocês rejeitaram Deus em sua palavra. Aleluia! Vocês rejeitaram Deus, não podem passar.
E depois, quando aquele povo passou, aquela geração, morreram todos no deserto. E começaram a passar. Primeiro foi Jericó. E houve um cidadão lá que eu não me lembro agora o nome. Moisés disse, queima toda a cidade e o ouro, as coisas, vai tudo lá para a casa do tesouro lá, porque despojo, mas veja, não é nada do povo, é de lá. Depois que tiver de ser repartido, Moisés vai repartir. E ele pegou umas capas babilônicas de que não tem isso, é capaz, é só uma cunhazinha de ouro. Veja, só uma cunhazinha, umas capinhas, nada a ver. Esse cara tá maluco? Não, tá maluco, nada a ver, que nós credo. Foi Jesus que falou, Pai, Filho e Espírito Santo, velho. Ele nunca disse que ele formou ali uma trindade de deuses, não. São 3 títulos de um Deus. Mas é só uma cunhazinha. Pois é. E o que aconteceu? Ele e toda a casa dele pereceu. Porque se tu não faz, mas tu consente com aquele que faz, tu és transgressor. Assim o Espírito Santo nos ensina. Se eu não roubo, mas compro coisa veja, eu sou tão ladrão quanto o ladrão. Veja. O que eu tenho que falar de fulano, de Bertrano, se eu não sou diferente dele? Se eu tivesse a oportunidade, eu faria talvez até pior do que eles estão fazendo. Porque fiel no pouco, fiel no muito. O que mais Moisés, o que tem a ver, Moisés? São as capinhas babilônicas, uma cunhazinha de ouro. Pois é, nego, mas tu desobedeceu a palavra de Deus. E toda a autoridade foi entregue a Jesus. Irmão, larga o teu orgulho, lata de lixo adentro e se converta. Se converta a Jesus Cristo, se converta. Se converta ao Senhor Jesus. Joga essa tua religião fora e venha para Cristo Jesus. Mas é só uma capinha, Moisés. Só uma cunhazinha. Pois é. Então, quando Moisés veio, atravessou, vocês querem ir lá do lado, tudo bem, mas vocês vão ajudar o irmão de vocês a possuir. Quando nós nos arrependemos e somos batizados em o nome de Jesus Cristo, veja, a promessa está diante de nós. Agora nós temos que possuí-la. Como? Através da santificação, através da vida vivida, através, veja, de muitas vezes, o que Jesus disse? Ore por aqueles que te perseguem. Ore pelos teus inimigos. Veja, coloca a tua casa em dia. Mostra o sim, sim e o não, não. E tome a terra prometida. A fé é um dom e isso tem que ser alcançado. Veja. Atravessemos, veja. Quando o povo vinha, rapaz, Israel está vindo para o lado de cá, eles tremiam todas as perninhas. Pronto, nós é o próximo. Veja. E não se esqueça, como o profeta nos ensina, um fio escarlate salvou a vida de toda. Veja, é que nem eu disse. Você alguma vez viu Jesus chamar uma prostituta de hipócrita? Você alguma vez viu Jesus Cristo chamar um ladrão, um bêbado, veja, de hipócrita? Não. Eram os religiosos. Esses são os hipócritas. Por quê? Porque com a Bíblia na mão, veja, os ensinam uma doutrina que é totalmente antibíblica. Santa Ceia com suco de uva. Hein?
Santa, meu Deus, irmãos, veja, abandone esta, veja, jogue lata de lixo adentro, isso que você tem por religião, e volte para Cristo. Veja, a nossa luta não é contra a carne, é contra o espírito. As denominações estão enxertadas em pessoas que têm muito mais direito, falando humanamente, do reino de Deus, do que eu. Veja, pessoas que nunca usaram uma droga, pessoas que nunca, veja, mas estão, veja, espiritualmente corrompidas, com doutrinas que, veja, aqueles homens que Deus enviou nunca ensinaram. Então você vai ser responsabilizado por pregar uma mentira. Veja, porque depois que a mentira toma, veja, depois que o engano toma, veja, ciência do pecado, ele se torna um pecado. Veja, uma mentira. Enquanto você não sabe, veja, você está sendo enganado. Agora, quando você sabe e continua a praticar, veja, então é impossível que você seja restaurado. Agora, não em nome de Jesus, que Deus não permita que eu brinque com sua palavra. Se eu falei, se eu estou errado, tocante a ter o Espírito Santo, a santificação, veja, a unicidade de Deus, veja bem. Então, que Deus não permita que eu seja mais um brincalhão com a sua palavra e que eu não desça desse púlpito vivo. Não existe a mínima possibilidade de você receber o Espírito Santo se não for se arrepender do pecado, ser batizado em o nome de Jesus Cristo, veja, e viver em santificação, porque sem santificação ninguém verá Deus. E todos aqueles que amam e praticam a mentira têm por pai o diabo. Não existe, irmão, porque Jesus, veja, o Espírito Santo na boca de Pedro deixou bem claro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em o nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom, veja, do Espírito Santo. Veja, você tomou Cristo em tua vida. E assim como Ele e o Pai são um, nós somos um com Ele. Oh Deus, aleluia, tá vendo? Veja, Jesus disse: eu e o Pai somos um. Ele nunca disse que nós somos dois. Não. Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai, nos basta. Então você crer em uma mentira, Deus não vai poder respaldar. Então jogue o teu orgulho religioso na lata de lixo. Na lata de lixo e volte a Cristo, porque Jesus te ama e você é muito importante para Ele. Você, veja, é a obra-prima de Deus. Não importa, veja, aquela adúltera, veja, gentílica, veja, Raabe, uma prostituta gentílica que alcançou misericórdia porque ocultou os espias de Israel. Agora, se nós não guardar Deus dentro, veja, e ela alcançou misericórdia. Não só ela, e todos aqueles que estavam debaixo, porque eles conheciam o segredo e aplicaram o segredo. Ficaram debaixo daquele fio de escarlate que representava o quê? O sangue de Cristo. Era um tipo.
E hoje nós não temos proteção em uma religião, nós não temos proteção em um credo constituído por homens, mas nós temos guarida na palavra de Deus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus e o nosso Pai, feito carne para remir nossas vidas e nos colocar em nossa eterna herança. Deus seja louvado. Pai Celestial, muito obrigado, Senhor. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a tua palavra não muda. Ó Deus Santo, Santo, obrigado, Pai. Pelo Senhor, o Senhor ocultou essas coisas aos sábios e entendidos e revelou a nós os pequeninos. Porque isso te agradou, ó Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, glórias ao teu santo, santo e bendito nome. Dai-nos uma semana debaixo da tua poderosa, da tua potente mão, Pai, livrando-nos dos acidentes naturais, mecânicos, humanos, livrando-nos, Senhor, do homem fraudulento. Ó Deus, do homem sanguinário, Pai. Ó Deus de misericórdia, glórias ao teu santo, santo, santo e bendito nome. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe e até a próxima oportunidade em o nome de Jesus Cristo. Amém.